Vamos ver aqui na revista Fórum. Moro berra, gagueja e se enrola ao reagir à denúncia da PGR que pode levá-lo à prisão. Calúnia contra Gilmar Mendes. O senador entrou em modo desespero e ficou repetindo que a declaração em que acusa o ministro do STF de vender sentenças foi retirada de contexto. Vamos ver aqui direitinho essa notícia aqui, muito importante. O senador Sérgio Moro, do União Brasil e do Paraná, entrou em modo desespero ao reagir na noite da segunda à denúncia na Procuradoria-Geral da República que pede a sua condenação pela declaração flagrada em vídeo, no qual afirma que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, venderia sentenças de habeas corpus. Na denúncia encaminhada ao Supremo, a Vice-Procuradoria-Geral da República, Lindor Araújo, pede a condenação e eventual prisão e cassação do ex-juiz da Lava Jato por calúnia contra Gilmar Mendes. Em pronunciamento à imprensa, para comentar o pedido de condenação da PGR, Moro aumentou o tom e chegou a gaguejar, repetindo que a grave acusação feita contra Gilmar Mendes foi retirada de contexto e feita de brincadeira. Claramente, naqueles fragmentos que foram editados e manipulados, não há nenhuma acusação contra o ministro Gilmar Mendes, não há nenhuma ofensa ao ministro Gilmar Mendes intencional. O que existe são falas que foram descontextualizadas e divulgadas em fragmentos para falsamente me colocar como alguém contrário ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio ministro, o que eu nunca fui, disparou o senador. Lamento que o Procurador-Geral da República veja com tanta facilidade a possibilidade de denunciar um senador da República e pedir sua prisão. Não creio que esse seja o Brasil que queremos, diz o Morinho, todo chateado aí para todo mundo que quer acompanhar. Vamos ver aqui o que o Moro falou no vídeo. Mas claramente, naqueles fragmentos que foram editados e manipulados... Espera só um pouquinho, gente. Vamos deixar grande. Espera aí um pouquinho. Já vai. Mas claramente, naqueles fragmentos que foram editados e manipulados... Obrigado pela forcinha, Solange Ventura. Não há nenhuma acusação contra o ministro Gilmar Mendes. Não há nenhuma ofensa ao ministro Gilmar Mendes intencional. O que existe são falas que foram descontextualizadas, sua anta. E divulgadas em fragmentos para falsamente me colocar como alguém contrário ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio ministro, o que nunca fui. Sempre quando falei do Supremo, critiquei o Supremo respeitosamente e elogiei o papel que o Supremo teve no passado no combate à corrupção. Lamento que o Procurador-Geral da República veja com tanta facilidade a possibilidade de denunciar um senador da República e pedir a sua prisão. Não creio que esse seja o Brasil que nós queremos e para o qual nós queremos caminhar. Morinho todo chateadinho, divulgado aí pelo veículo que faz assessoria de imprensa para ele, que é o Antagonista. Vamos ver juntos aqui mais um pouquinho de informações aqui nesta nota. Depois, através das redes sociais, Moro divulgou um vídeo em que aparece mais calmo, porém repetindo o mesmo argumento de que não fez nenhuma acusação contra Gilmar Mendes, sendo que na declaração em questão fica claro que o senador acusa o ministro de vender habeas corpus. Juristas dizem que a denúncia é grave e acreditam em condenação. Advogados ouvidos pela Fórum avaliam que a denúncia da PGR contra Moro é grave e acreditam na condenação do ex-juiz, que em última instância pode vir a perder o seu mandato e até mesmo ser preso. O advogado Renato Ribeiro de Almeida, professor de Direito Eleitoral e coordenador acadêmico da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, afirmou que a situação é bastante grave porque faz reflexão sobre os limites da imunidade parlamentar. Os fatos são claramente caluniosos contra o ministro do STF, independentemente do que o hoje senador concordar ou discordar das decisões proferidas por esse ministro do Supremo. Há o dever de se respeitar as autoridades judiciais e, mais do que isso, não atribuir a ninguém o fato calunioso proveniente de crime sem que haja provas sobre esses fatos, pontuou Almeida. Evidentemente, não há prova alguma de que o ministro Gilmar Mendes proceda à venda de habeas corpus, de modo que tem razão a PGR em dizer que o senador da República, sabendo que está sendo filmado, sabendo da responsabilidade que tem, ainda mais um ex-magistrado, alguém que esteve por muitos anos no exercício da magistratura federal, o tipo de situação de gravidade que uma declaração dessa pode gerar à honra,
a imagem pública de um agente público do Poder Judiciário, prossegue o advogado. O jurista destaca que, ao afirmar que o ministro do STF cometeria um crime em sua atuação jurisdicional sem apresentar provas, Moro incorre em uma ofensa da mais alta categoria e, por isso, concorda com a posição do PGR em pedir penas rigorosas que incluem a perda do mandato do senador e reparação ao ministro Gilmar Mendes. Renato Ribeiro de Almeida ainda vai além e diz que a declaração de Moro sobre o ministro do STF configura quebra de decoro parlamentar, o que deve ensejar a representação no Conselho de Ética do Senado pela cassação do ex-juiz. Se alguém, ainda que com palavras, comete esse crime e esse alguém é um parlamentar, rigorosamente é um imperativo que os seus pares tomem as medidas no limite da sua cassação. Então, imagino que o senador deva ser também objeto de uma representação no Conselho de Ética do Senado, pedindo sua cassação por quebra de decoro parlamentar, porque, evidentemente, caluniar o ministro do Supremo Tribunal Federal, dizer que este vem de sentenças, não é algo que se espera, o decoro que se espera de um senador da República, um cargo da mais alta relevância do país. O advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, disse a Fórum, por sua vez, que Moro está provando do próprio veneno. Ele acha que a atividade parlamentar dá todo e qualquer tipo de imunidade, e não é assim em um Estado de direito. Tem uma liturgia que ele precisa respeitar, mas parece desconhecer. Ele foi muito irresponsável, um senador da República que não tem hoje a blindagem que o judiciário dava quando ele estava na 13ª Vara Federal e que tem que ter responsabilidade sobre o que fala. Ele acusou de forma vil, leviana e criminosa o ministro da mais alta corte constitucional do país, tem que responder por isso, portanto. O jurista ainda ironizou o fato de Moro estar sempre almejando uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal e agora ser alvo de uma denúncia da PGR à corte. A terra plana não gira, ela capota e capotou para ele. Moro sempre sonhou em ir ao Supremo, chegou a hora dele, não na condição que ele gostaria, mas na condição de réu que ele deveria estar há bastante tempo, dispara Carvalho. Advogado, professor e ex-procurador de Justiça, o jurista Lênio Luiz Streck, também falou a Fórum sobre a denúncia da PGR contra Moro. Em sua opinião, há boas chances do senador ser condenado nesse caso. Sim, há boas chances de Moro ser condenado. Não sei se a pena chegaria a 4 anos, mas caluniar ou difamar um ministro do Supremo é coisa grave, principalmente se foi o Moro que deixou espalhar o vídeo, declara o Lênio Streck.